Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Miguel Salviano, de Filosofia. Gente, vamos ao terceiro vídeo sobre filosofia, certo? É a terceira aula, videoaula sobre filosofia. E nessa terceira aula, o capítulo 3 de filosofia, vamos falar sobre Heráclito e Parmênides. Vamos lá? Então, primeiro, há uma diferença de teoria. Eu quero explicar para vocês a aparência e a essência das coisas. Vamos lá? Muitas coisas na natureza aparecem ser de uma maneira, mas quando investigamos, percebemos que são diferentes. Por exemplo, plantas carnívoras, você vê acha que é inofensiva, quando você vê é outra coisa. Então, a aparência. Então, muitas coisas na natureza. As plantas carnívoras foi apenas um exemplo. A baleia, por exemplo, aparenta ser um peixe, mas ela não é um peixe, é um mamífero. Alguns cachorros aparentam ser amistosos, mas na realidade são cão ferozes. Algumas pessoas, temos que falar de nós, aparentam ser de um jeito, mas quando as conhecemos melhor, observamos que elas são bem diferentes. Por isso que ninguém deve julgar um livro pela capa, nem julgar uma pessoa pela primeira impressão. Isso nós chamamos de aparência. Então, a aparência pode não corresponder à essência das coisas. Aparência é aquilo que nós vemos. Essência é aquilo que está na pessoa, ou nos objetos. Então, os filósofos Heráclito e Parmênides investigaram a natureza e buscaram explicar não a aparência das coisas, mas a essência de todas as coisas que existem, o essencial, a origem, a essência de tudo que existe. Falaremos agora de Heráclito exclusivamente, já que tanto Heráclito e Parmênides ele buscam a essência das coisas, mas nesse primeiro momento, Heráclito. Heráclito nasceu em 544 e faleceu em 484 a.C., certo? Nasceu em Éfeso, na região da Jônia. Então, para Heráclito, a natureza está em constante movimento. Tudo muda, nada permanece. É a canção aí de Lulu Santos. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Então, para Heráclito, tudo está em mudança. Nada permanece como é. Só observarmos, né? Nós nascemos bebês e vamos passando com o tempo e de repente envelhecemos. Né? Crescemos e envelhecemos. Uma coisa pode ser transformada em seu contrário. O ser é e não é ao mesmo. De fato, né? Nós somos e com o passar do tempo nós não seremos mais. Então, Heráclito vai colocar exatamente isso, que é o efeito contrário. Para Heráclito, né, os contrários eles se atraem. Né? Então, assim, o novo fica velho, a vida se transforma em morte e assim sucessivamente. Acontece com tudo que está na natureza para Heráclito. Para ele, Heráclito, o mundo é ordenado por uma razão, um logos universal, uma razão universal sobre todas as coisas. E essa razão universal é que determina o ritmo das mudanças, são aceleradas ou não, e garante a harmonia do universo. A origem de tudo para Heráclito, segundo ele, foi o fogo. Tudo que existe foi gerado por um único elemento. Para Heráclito foi o fogo. Tudo surge através do fogo e através do fogo retorna. Ele representa o movimento incessante da natureza. Esse é o pensamento de Heráclito. Agora Parmênides. Parmênides, 544 a 454 a.C. Nasceu na cidade de Eleia. Afirmava que apenas a aparência das coisas transforma, ou seja, a aparência
mas a essência não muda. Olha a diferença aí de Heráclito. Heráclito disse, não, a aparência muda, a essência não muda. E agora, para Parmênides, a aparência se transforma, já a essência ela não muda, é imutável. Né? Então, recapitulando aí, Heráclito, a aparência ela está em mudança, a essência muda também. Parmênides, a aparência transforma, a essência não. Ela é imutável e eterna. Então, para Heráclito, tudo vai se transformando, até a nossa essência, segundo ele. Mas para Parmênides, não. A aparência muda, mas a nossa essência vai para o resto da vida. É imutável, segundo ele, Parmênides. Se as coisas mudassem em sua essência, elas deixariam de ser o que não são. Então, para ele, nós somos desse jeito e vamos permanecer assim até o resto da nossa vida. Parmênides. Para Heráclito, não, você pode mudar, pode transformar-se. Tanto sua aparência quanto a essência. Parmênides, não, só a aparência muda. Você permanece o mesmo, sua mesma essência. Então, para ele, se não fosse assim, as coisas deixariam de ser ao mesmo tempo, né? E para Parmênides, a origem de tudo é o ser. O ser, aquele que é, acima de tudo. Ele é responsável pela realidade de todos os seres. Aquele que é, o ser, que está acima de todos e por ele foi responsável por tudo. Esse ser, ele é eterno, ele existe antes de nós e esse ser é imutável. Então, para Parmênides, a origem de tudo é o ser, aquele que é independente de tudo. Parmênides, por ser ateu, ele vai só chamar de ser, aquele que é, aquele que existe, aquele que não muda. Para Parmênides, o conceito de ser é a essência de tudo. Então, tudo que existe originou-se desse ser originário, da qual todas as coisas existem. E se esse ser gerou tudo que existe, é lá que nós devemos também retornar. Devemos deixar de lado os sentidos e usar o nosso pensamento, na visão de Parmênides. Os nossos sentidos são aparências e falsos, mas o pensamento, que é a razão, ela deve persistir por muito tempo. Por fim, vamos falar aqui de Zenão. Zenão nasceu em 489 a.C., em Eleia. Não se sabe quando ele morreu ao certo. Foi discípulo de Parmênides e defendeu as ideias de seu mestre. Obviamente, é o óbvio, né? Afirmava que o ser é eterno e imóvel, a ideia do mestre. Que a mudança é um engano dos sentidos. Nada muda, tudo permanece. Para Zenão, tudo vai permanecer do mesmo jeito, não vai mudar não. Para Zenão, pegando a ideia do mestre. Então ele criou uma argumentação utilizando o paradoxo. O paradoxo servia para provar que o movimento e a polaridade são ilusões dos nossos sentidos. Devemos compreender a realidade de forma racional. Ou seja, para ele tudo aqui é sentido. Os sentidos são enganosos, são falhos. Mas, para Zenão, a forma de realidade é a razão. Somos seres racionais. O movimento não existe. Tudo é ilusão. Só o pensamento racional que vai permanecer. Esse é o pensamento de Zenão. E aí tem até essa trajetória aí de essa ilustração, quando ele argumentou Aquiles com a tartaruga. Se Aquiles colocasse a tartaruga à frente, começasse a correr atrás dela, Aquiles jamais alcançaria a tartaruga, porque o movimento não existe. É uma opinião dele, né? Dizer que o movimento não existe. Tudo é ilusão, tudo é ilusório. É o pensamento dele. E ele coloca que somente a razão, o objetivo racional, é que nos traz o conhecimento e que não nos leva ao erro,
ao engano. Esse aí foi o pensamento de Zenão. Gente, eu fui por aqui falando sobre Heráclito, Parmênides e Zenão. E aí, deixe nos seus comentários quem você concorda. Heráclito, Parmênides ou Zenão? Até a próxima, se Deus quiser.